Tem acontecido um fenômeno que nós temos que ser maduros para entender. E quando eu digo maduros, é porque a gente venha se despedir de um certo grau de preconceito barra fundamentalista daquilo que não é fundamental. E eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é que eu quero dizer. Ontem eu estava pregando na igreja pentecostal, como eu disse a vocês, e me senti muito bem com os irmãos lá. Foi um culto aos modos pentecostais. Já tive a oportunidade de pregar em igreja presbiteriana também, há menos de 2 meses atrás, e nos sentimos muito bem lá, nos moldes de um culto de uma igreja pentecostal. E a palavra de Deus nos diz que a fé renasce como o lírio nos vales, e nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu ser como eles. A fé renasce como lírio nos campos. A fé renasce. E nem Salomão, com toda a sua glória e com toda a sua sabedoria, conseguiu ser igual aos lírios do vale. Aí você pensa, mas Salomão era sábio. Mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando nós temos homens e mulheres que temem ao Senhor, há sabedoria ali. E a sabedoria, ela nos move, se somos sábios, a proximidade à palavra de Deus. E a proximidade e a intimidade à palavra de Deus alimenta a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, é sábio aquele que guarda as palavras do Senhor. A sabedoria ali. Tem acontecido um movimento na internet de ataques mútuos entre cristãos evangélicos de diferentes visões teológicas, às vezes de detalhes soterológicos, e tem sido um debate muito pesado. E eu tive a infelicidade na semana passada de assistir um debate desse, e fiquei chocado com a quantidade de agressões que foram oferidas a outras pessoas, de que são revolucionários, são heréticos, por conta de questões às vezes soterológicas. E eu fiquei muito chocado com isso. E o cristão maduro, ele procura o consolo e o abrigo na palavra do Senhor, para que ela tire dele qualquer sombra de dúvida, porque a palavra dele expulsa, é maior do que qualquer sombra que a gente projeta. É isso que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa buscar amparo e consolo na palavra de Deus. E o Senhor me levou para um texto muito específico, que eu vou já conversar com os irmãos, sobre um momento muito interessante da história do cristianismo. Porque geralmente, quando nós vamos estudar a história do cristianismo, nós entendemos que os gentios foram alcançados a partir da morte e ressurreição de Jesus. Quem são os gentios? Os não-judeus. Não é isso que a gente entende? É no entendimento da gente meio que base da nossa fé. Judeus, depois gentios. E a gente até faz um marco nisso. O marco é o quê? É o centurião Cornélio, quando ele tem um sonho, e o sonho aparece Pedro, e há o evangelho naquele lugar, e a gente meio que demarca ali o início do evangelho aos gentios, quais nós somos alvo disso. Nós não somos judeus,
Mas a fé renasce como lírio nos campos. E eu quero que os irmãos sejam maduros para observar, inclusive em outras matizes da fé cristã, o evangelho começando a ganhar mais corpo, para que a gente não se choque, e para que a gente também não venha com uma visão de ofensa e de agressão quanto a esses irmãos. Nós vamos ver uma passagem aqui hoje muito interessante e muito curiosa, tanto pelo comportamento da parte, como do comportamento de Jesus. Nós vamos ver questões muito sutis, mas que eu queria que os irmãos se atentassem ao que vai acontecer aqui, para que a gente entendesse como aquele momento foi ímpar, e como a salvação a todos, e não só aos judeus, estava descrita na Bíblia, desde o início. A salvação ao Senhor Jesus não é privilégio de nós, os evangélicos. Ela é privilégio daqueles que aceitam o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é privilégio dos batistas, não é privilégio dos reformados, não é privilégio dos pentecostais, dos neopentecostais. É de todo homem e mulher que reconhece o sacrifício de Jesus, o tem como seu Senhor e Salvador, reconhece que não tem qualquer capacidade por si só de ir para o céu, entende que não é justo, e aquele que é justo pagou um preço para que você tenha acesso novamente à intimidade com Deus Pai, para que o véu do templo, o véu que nos separava do Santo dos Santos, fosse rasgado e nós tivéssemos acesso a Deus. E o Espírito Santo, que antes habitava numa arca, numa tenda, hoje habita dentro de mim, de você. Tem uma passagem que ontem eu lembrei, que eu amo essa passagem, que é lá em Atos 19, que fala que Paulo estava chegando em Éfeso, na Ásia Menor, e quando ele estava chegando lá, ele encontra 12 discípulos de João, e ele olha para esse pessoal e diz assim: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E ele diz: a gente não conhece o Espírito Santo, a gente é batizado por João, pelas águas. E ele diz: vocês querem agora ser batizados? E eu imagino o choque, porque você está falando com Paulo e judeus. Está tendo uma coisa meio estranha ali, um encontro, um mix diferente ali. E Paulo olha para eles e diz: vocês querem receber o Espírito Santo? E eles: nós queremos. Porque já tinha acontecido o Pentecoste em Atos 2, labaredas de fogo, línguas. E é legal essa passagem, porque diz: quando eles terminaram de orar, aqueles 12 homens foram batizados no Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. É isso que o texto diz, podem abrir. Ali não tinha gente estrangeira, ali não tinha gente que veio de outros lugares. Eram 12 homens que estavam ali, e eles falaram em línguas como profetizavam. Foi o que aconteceu. A fé renasce como lírio nos campos. A fé renasce, a fé brota. O evangelho já estava disponível, o cálice já transbordou, porque a medida de Jesus é uma medida transbordante. O que a lei só chega até um lugar, a graça superabunda, ela transborda, ela inunda. E a gente vai ver isso já já. Abram a palavra de Deus, ou quem quiser acompanhar aqui pelo telão, em Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 13.
Os irmãos perceberam que eu troquei de óculos, né? Ou não? Eu troquei de óculos porque eu estou cada vez enxergando menos. Aí eu fico escolhendo entre isso, ler aqui e ler aqui. Então, ler aqui sem óculos, ler aqui com óculos, amém? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: em verdade eu lhe digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vou ler de novo. Volta aqui. E tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pode passar. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Vamos orar. Jesus, entregamos a Ti essa palavra. Entregamos a Ti, Senhor, tudo que o Senhor ministrou a nós ao longo da semana. O Senhor é o Deus da nossa vida. Nós queremos, Senhor, aprofundar o nosso estudo, a nossa observação, o nosso amor, o nosso zelo, a Tua palavra, para que ela, Senhor, esclareça aquilo que não está claro, para que ela revele aquilo que precisa ser revelado, para que ela, Senhor, nos mude aquilo que precisa ser mudado, para que o Teu amor, Senhor, seja transbordante nessa comunidade, para que a gente veja, Senhor, prodígios, maravilhas e sinais apenas com a palavra Tua. Usa o Teu servo, Senhor, de forma alguma quer atrapalhar, Senhor, a ministração que Tu queres fazer. Só usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, amém. Passagem linda, né? Essa passagem também se encontra em Lucas 7, de 1 a 10. As irmãs e os irmãos que estão escrevendo, por favor, Lucas 7, de 1 a 10. Leiam em casa, porque é um pouco mais detalhado em Lucas. Vamos ver o contexto do que está acontecendo nessa história, para a gente entender o que é que aconteceu aqui. Jesus estava passando por Cafarnaum. Que cidade é Cafarnaum, pastor Jimmy? Cafarnaum é a cidade que depois se torna uma cidade sede para o ministério de Jesus. Quando ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum é onde acontece o encontro de Pedro, Tiago, João. Ela é uma cidade litorânea. Ela é uma cidade que vive muito forte da pesca, do comércio. Ela é uma cidade que tem presença de estrangeiros. Ela é uma cidade cosmopolita. Ela é uma cidade onde há circulação de dinheiro. Ela é uma cidade muito movimentada. Ela é uma cidade famosa. A gente já ouviu várias vezes sobre Cafarnaum na Bíblia. Ela era uma cidade onde Jesus estava sempre por lá. Era um centro comercial. Ficava às margens do mar da Galileia. Ficava ao norte de Israel. Ali era Cafarnaum. E Cafarnaum tinha uma característica muito interessante. Lá em Cafarnaum existia um posto de coleta de impostos do Império Romano. Isso era muito interessante. Ter um posto de coleta de impostos significava que naquele lugar a presença do Estado romano era mais forte, mais presente. Ali existia uma influência direta do Império Romano. É engraçado, né? Jesus querer fazer a sede do seu ministério aonde existia um posto do Império Romano. Para vocês terem ideia, tem um personagem que trabalhava nesse posto. Quem era esse personagem? Era Mateus, Levi. Ele trabalhava nesse posto de cobrança. Lá também, em Cafarnaum, existia uma sinagoga. Uma sinagoga onde Jesus, inclusive, pregou.
Lá em João 6,39, a mídia quiser abrir, vamos ler juntos. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é essa, que não perca nenhum de todos aqueles que me deu, pelo contrário, eu restarei no último dia. Eu acho que eu estou falando o versículo errado. Depois a gente corrige. Os irmãos depois me cobram. Jesus ensinava na sinagoga regularmente. E nessa sinagoga que ele ensinava era em Cafarnaum. Esses personagens estão sendo contados para a gente entender o enredo dessa história por completo. Jesus pregava em Cafarnaum, Jesus tinha sede em Cafarnaum, Jesus teve discípulos importantes que foram chamados em Cafarnaum. Mateus era um cobrador de impostos de Cafarnaum, e Jesus estava em Cafarnaum. E nós temos aqui um personagem chamado centurião. O que é um centurião, pastor? Centurião é um funcionário cívico-militar do Império Romano. O que é que ele fazia? Ele era um homem que tinha pelo menos de 70 a 100 guardas, estavam debaixo da sua liderança, debaixo da sua forte mão, e ele era um cara responsável não só pelo controle social, porque aquela época era uma época de agitação, era uma época onde o Império Romano tomava os territórios, impunha sua autoridade, mas ele deixava uma certa liberdade cultural naqueles lugares. Essa era a característica principal do Império Romano. E foi o que levou o Império Romano ao seu declínio depois. Porque o Império Romano ele abraçava tudo. Ele ia adquirindo algumas características, outras ele descartava, outras ele colocava ali deixando acontecer. É por isso que mesmo debaixo do Império Romano existia uma cultura judaica muito forte. E a presença de sinagogas. Afinal de contas, a gente sabe que a religião de Roma não era o judaísmo. A religião de Roma era o quê? Era o politeísmo. Era Marte, era Vênus, era Minerva, deuses que foram adquiridos, herdados da tradição grega. Então, existe esse pano de fundo. Cafarnaum, um centurião. Quem é o centurião? Um funcionário do Império Romano. Eu pergunto a vocês, um funcionário do Império Romano, ele era um judeu ou ele provavelmente era um politeísta? Ele era um politeísta. Até porque no século I, já a partir do ano 14, o imperador Augusto, ele ordenou que ele também era uma divindade. Então ele também deveria ser reverenciado e adorado. Então existia uma tradição de culto a diversos deuses. Já temos um segundo personagem aqui, Cafarnaum, um centurião. E nós temos o servo. Um servo. O que é um servo, pastor Dinho? O servo representava 30% da população do Império Romano. Eles eram adquiridos, seja como prisioneiros de guerra, seja por pagamento de dívidas. Eles não necessariamente eram pessoas sem instrução. No Império Romano nós tínhamos servos que eles eram médicos, tínhamos servos que eram professores, tínhamos servos que eram administradores. O servo ele não era propriedade de si, ele era propriedade de uma pessoa que era dona dele. Existiam alguns tipos de servo. Tinha um servo dominus, que era aquele servo que trabalhava dentro da casa. Ele era cozinheiro, ele era copeiro, ele era tutor, ele era mordomo. Tinha um servo rural, que trabalhava nos vinhedos, era o que apanhava de noite. Tinham os servos do Estado, que o Império Romano usava para fazer o quê? Aqueduto, estrada. Aquelas estradas do Império Romano foram construídas por quem? Por servos. E nós tínhamos os servos gladiadores. Quem assistiu o filme Gladiador? Os servos gladiadores eram guerreiros, que eles entretinham a população. Afinal de contas, nem só de trabalho vivia o Império Romano, também vivia de diversão. E a diversão inicial era o quê? Verem homens se matando nas arenas do Coliseu para entretenimento das pessoas. Depois, no futuro, o entretenimento foi ver cristãos sendo devorados por leões. Mas nessa época que um dos principais entretenimentos era assistir luta de gladiadores. Eles eram o quê? Servos militares.
Eles viam a complexão física do servo e colocavam aquele servo para ser um gladiador. Então nós temos agora 3 cenários: Cafarnaum, um centurião e um servo. E esse texto que a gente leu disse que o servo estava o quê? Doente, paraplégico. E ele estava onde? Na casa do centurião. Então significa que esse servo ele era rural? Não. Ele era um servo do Estado? Não. Ele era um gladiador? Não. Ele era um servo de casa, que atendia as coisas da casa. Ele morava dentro da casa. Provavelmente tinha uma boa educação, porque existia um apego por parte do seu senhor para com ele, até o ponto dele procurar Jesus. E a história nos conta que ele procura Jesus e diz: Senhor, por favor. Ele manda algumas pessoas irem a Jesus: teria como você curar o meu servo, e nem precisa ir lá, porque eu não sou digno, não sou ir lá na minha casa. Manda aí uma palavra do Senhor, porque eu sei que com uma palavra do Senhor o Senhor consegue curar. Rapaz, só faz isso quem tem muita fé. É por isso que a fé renasce como o lírio dos campos. E nem Salomão consegue ser tão sábio, porque um homem politeísta fazer isso é meio complicado, né? Uma palavra tua, Senhor, e meu servo vai ser curado. E Jesus diz: então faça o que a sua fé está lhe dizendo. E ele foi curado. E ele disse para os discípulos: eu não vi fé alguma aqui em Israel desse jeito aqui. Não tem fé aqui não desse jeito. Eu conheço o coração de vocês. O que nós queremos conversar hoje com vocês é entender como era o coração desse centurião, e como gentis que somos, como não judeus, temos um coração parecido com o dele, temos uma fé parecida com o dele, temos um entendimento parecido com o dele. Nós tivemos 3 centuriões famosos na Bíblia: esse centurião do servo, o centurião Cornélio, que eu falei para vocês, está de Atos, e o centurião que está próximo à cruz, Jesus, que diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. São 3 centuriões bem famosos da Bíblia. 3 centuriões que tiveram um encontro com Jesus. A fé renasce como o lírio nos campos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu amo entender sobre a justa medida de Deus, sabe, gente? Porque é uma lógica de esvaziar de mim, me encher dele e transbordar. Jesus transborda. Transborda. A quem de toda religiosidade, tanto do Império Romano, como a religiosidade daqueles judeus que andavam com Jesus, a graça de Jesus explodia, vazava, saía do controle daqueles homens, porque era inimaginável, num contexto de Bíblia, de que um gentio tivesse mais fé do que judeus, e Jesus, o próprio Deus, dissesse: vai ter gente desse jeito aqui, sentado na mesa, com Abraão, com Isaac, com Jacó, ceando, e vai ter de vocês aqui, ó, que nem vão estar lá, vão estar nas trevas. E essa palavra, nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes, também se repete numa outra mensagem, onde Jesus fala de uma parábola, onde vai ter um jantar, um banquete, e convida muita gente. E uma pessoa, pega umas pessoas da rua que são convidadas, e uma delas não vem com a roupa adequada para o jantar. As vestes não são novas, e essa pessoa é lançada nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Um centurião, Jesus, um servo dentro de casa, e a graça sendo transbordada, porque a fé daquele homem impressionou a Jesus.
Eu quero conversar com vocês sobre três características desse homem que nós devemos entender, que nós devemos apreender e que nós devemos reproduzir. A primeira característica desse homem é manifestar a fé na palavra. No versículo 7 de Lucas 7, esse homem diz: mande com uma palavra. Eu não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Mas, Senhor, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Manifestar a fé na palavra. Esse homem, em algum momento, ele interagiu com a palavra de Deus. Ele viu a palavra, porque no início era o verbo era o Deus estava com ele. Ele era a palavra encarnada, Jesus. Ele começou a acompanhar Jesus. Ele começou a seguir os passos de Jesus. Ele viu o que Jesus fazia ali naquele lugar. Eu disse para vocês que aquele era um lugar base para Jesus. Jesus andava por ali, Jesus estava sempre por ali. Ele ensinava na sinagoga dali. Era claro que o centurião daquele lugar sabia quem era Jesus. Só que tem uma característica muito interessante. Naquele momento não existia só um Jesus. Nós estamos no século I, na região da Judeia, onde existiam uma série de pessoas que faziam milagres, que se julgavam salvadores, que se julgavam redentores. Vou dar 3 exemplos para os irmãos. O mitraísmo era muito forte. O zoroastrismo, os cultos orientais de Ísis, de Serapis. Flávio José, o historiador, fala de Teudas, que está em Atos 5,36. Judas o Galileu, fala do egípcio, fala de personagens que assumiam papéis de salvadores, de místicos, de operadores de milagre. Tinham arregimentado pessoas que seguiam eles. Eles eram proféticos, tinham palavras de futurologia. Então, para aquele homem, Jesus poderia ser só mais um desses, não seria? Para o centurião, era só mais um cara que estava falando. Mas alguma coisa na palavra de Jesus despertou naquele homem que ele não era igual àqueles outros caras. Flávio José fala desses personagens, é um historiador. Só que para aquele centurião, Jesus não era igual a Teudas, não era igual a Judas o Galileu, não era igual ao egípcio, não era igual a nenhum outro tipo de líder que tinha naquela região. Jesus era diferente. Por que Jesus era diferente? Por que Jesus era diferente? Um homem tão influente, um homem tão poderoso, um homem criado numa cultura politeísta. Por que esse homem viu diferença em Jesus? Por que, pastor? O que Jesus tinha que fez esse homem crer nele? É porque as palavras de Jesus, elas eram inundadas de autoridade. Autoridade. Jesus operava milagres passando. Jesus operava milagres em segredo. Jesus tinha palavras que atingiam como flecha o coração. E é assim até hoje. Hoje eu compartilhei no meu Instagram um batismo no Quênia. Mulheres com pescoço desse tamanho, alegres em se batizar. E eles preparando poços que pareciam covas e jogando água lá dentro e as pessoas mergulhando. Gente, o cristianismo é a única fé que consegue fazer isso. É a única fé que ela ultrapassa e transpassa culturas. E aonde eu dançava para o Deus Sol e Deus Chuva, agora eu danço para Yeshua. Aonde eu fazia o meu batuque para deuses estranhos, eu faço o meu batuque para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Apocalipse 5, né? Todas as tribos, povos e raças, faz parte da visão. Então aquele homem, de alguma forma, ele teve acesso à palavra de Jesus. E eu me lembro de mim mesmo, quando essa palavra um dia chegou nos meus ouvidos, e ela fez um significado tão profundo que eu disse: eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu não sou mais inocente nem ingênuo. Não há mais traço de ingenuidade em mim. Eu já entendi. Ou eu te aceito como meu Senhor e Salvador, ou o meu fim é trevas, pranto, ranger de dente e afastamento eterno do eterno. Esse homem escutou aquilo, e ele tinha um papel muito estranho, porque ele tinha que representar a autoridade romana com a cobrança abusiva dos impostos, com controle social, e não deixar a coisa degringolar muito, em agradar as autoridades judaicas. Afinal de contas, existia uma sinagoga lá, não disse para vocês? Por que eu quero que vocês leiam esse capítulo 7 de Lucas na casa de vocês? Porque em dado momento, eles dizem assim: quem construiu a sinagoga, Jesus, foi o centurião. Em Lucas é muito mais bem explicado essa história. Em Lucas conta que anciãos judeus foram ao encontro de Jesus e disseram: Senhor, é o seguinte, tem um centurião que está com seu servo doente, ele está paralítico, e ele está na casa dele, e Senhor, esse homem pediu para a gente falar com o Senhor, para o Senhor curar eles. E aí Jesus foi em direção à casa do homem. Pá, pois eu vou lá. Jesus pode informar que eu estou indo para a casa dele. Quando Jesus já está próximo à casa dele, é assim que Lucas fala, os amigos do homem vêm correndo e dizem: não, Jesus, não precisa ir para a casa dele. Ele disse que o Senhor não vá, porque ele não é digno que o Senhor entre na casa dele. Jesus, ele é um homem muito bom. Ele trata muito bem esse servo dele. Ele o ama muito, ele tem uma estima muito grande por ele. E ele é um homem bom. Ele ajudou a construir a sinagoga. Ele construiu a sinagoga que o Senhor prega lá. E aí o homem vem caminhando também de Jesus: não entre na minha casa. Eu não sou digno, Senhor, da tua presença na minha casa. Eu não sou digno. Mesmo sendo um homem de boa fama, mesmo sendo um homem que fez bem, mesmo sendo um homem que produziu coisas boas, eu não sou digno. E o Senhor Jesus disse: eu não vi fé tão grande, porque ele disse: Senhor, basta uma palavra sua aqui de fora mesmo, porque eu tenho funcionários, eu sei que quando eu dou ordens eles obedecem, eu não preciso estar lá. E eu sei que o Senhor é todo poderoso. Eu sei que eu estou dando uma ordem, vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, porque eu já vi. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Esse homem tinha fé na palavra. Esse é o ponto número 1. Esse homem tinha fé em Jesus. Fé tal que Jesus comparou com a fé daqueles próprios que caminhavam com ele, chamados discípulos, que duvidavam dele, porque em dado momento Jesus disse: vós sois homens de pouca fé. Pouca fé. Lembrando a vocês que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Não há como agradar a Deus sem fé, e não dá para ter fé se não for ouvindo a palavra de Deus. Então esse homem creu na palavra. O ponto número 2 que eu quero tratar com os amados é: não somos merecedores, mas Ele é misericordioso.
Esse homem reconheceu que Jesus era misericordioso e que ele não era digno. Lucas 7, versículo 7. Por isso eu não me julguei digno. Eu não me julguei digno. Eu, centurião, autoridade romana, poder da vida e da morte, cobrador de impostos, representante do Deus, representante do imperador, representante do Império Romano, homem bem quisto na sociedade, eu não me julguei digno diante de tantos líderes religiosos que tinha ali, de pequenos homens que faziam milagres, de gente que era acompanhada por um bocado de gente e fazia milagre, fazia cobra virar pedra, virar cobra, fazia uma chuvinha aqui acolá, os milagreiros. Eu não sou digno que o Senhor Jesus fale pessoalmente comigo. Eu não sou digno. Diga uma palavra, e o meu servo será curado. Nós temos acesso livre ao Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos autoridade no Espírito Santo, e a autoridade em nome de Jesus. O Senhor diz: todo o poder o Pai me deu na terra e no céu, a anunciar o Evangelho a toda criatura, e derramará poder sobre ti, ao descer sobre vós quem? Espírito Santo. Há poder, há poder. E nós ainda procuramos curandeiros gospel, curandeiros de palavras doces, afagadores de ego. Nós procuramos a simplicidade das palavras doces, mas não vestimos a roupa da autoridade que nos foi dada para colocar a mão sobre os enfermos e dizer: espírito do mal, saia desse corpo em nome de Jesus. Doença, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, iniquidades, pecados e transições. Ele levou sobre si. Em nome de Jesus, doença, saia desse corpo. Nós não fazemos isso. Nós não acreditamos que com uma palavra isso é possível. Vocês farão coisas maiores em meu nome. Não são iguais, são maiores. A ponto de que se você disser para aquele monte: saia daqui, ele vai sair. Mas nós temos a fé daqueles judeus que estavam ali do lado. Alguns de nós, essa igreja não, em nome de Jesus nós temos fé. Já vimos milagres e maravilhas acontecer aqui. Estávamos conversando há pouco tempo atrás de um milagre acontecido no ano passado, onde Jesus operou de forma sobrenatural. E uma irmã na fé, que não ficava grávida, engravidou. Isso é maravilha, poder de Deus, poder de Deus. Aconteceu aqui, ó, nesse chão. Milagre, milagre, milagre. E quantos milagres a gente testemunha. Venham para os cultos de oração. A autoridade. Esse homem reconheceu que ele não era merecedor, mas reconheceu que Deus era misericordioso. E é a misericórdia dele que faz com que nós não sejamos consumidos. E eu já disse para vocês: consumidos não é destruídos. Destruídos há resto. Consumidos não há nada. Consumido não sobra nada. Quando eu consumo uma coisa,
acabou. Quando eu quebro uma coisa, está lá. Pode ser até reestruturado, restaurado, reconstruído. Consumido não. Então a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Ele reconheceu que Jesus era misericordioso. Ponto número 1, ele manifestou a fé na palavra. Ponto número 2, ele entendeu que ele não era merecedor e que Jesus é misericordioso. Que fé é essa, cara? Que fé é essa? Jesus ensinava na sinagoga, Jesus operava milagres, e nós vemos os discípulos com dúvidas. Será que ele é? Mas será? Será mesmo? Sim. Pastor Abner pregou há pouco tempo atrás sobre após a ressurreição de Jesus, aonde os discípulos voltaram a pescar. Jesus tinha morrido, e os discípulos, o que é que a gente vai fazer? Vamos pescar. Vamos. Quando eles estão diante do mar, Jesus aparece lá na beirada, já com outro corpo, e eles não reconhecem a priori. E ele diz: joga a rede para lá, ó, para a direita. Aí um deles diz: caramba, é Jesus. Aí ele: traga um peixe, vamos comer peixinho aqui. Na hora de comer peixe, ele diz: o que é que vocês estão fazendo aqui? Senhor, a gente se sentiu meio sem esperança, viemos aqui pescar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pedro, você me ama? Amo. Me ama? Amo. Me ama? Amo. Apacente as minhas ovelhas. Gente, eu chamei vocês para ter o mesmo fim que eu. Vocês vão ter o mesmo destino que o meu. É cruz que está esperando vocês. Mais perto da glória é mais perto da morte. A gente canta isso. Esse é o Jesus. Terceiro e último ponto: o centurião demonstrou amor ao interceder pelo seu servo. O centurião era um homem bom. Ele era um homem bom. É difícil a gente hoje dizer isso, né? Fulano é um homem bom. Eu amo escutar quando as pessoas falam do nosso pastor. O pastor diz: é um homem bom. É a primeira coisa que ela diz: ele é um homem bom. Não é difícil escutar isso? Você pode dizer: fulano de tal é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito capaz, é um homem muito poderoso, é um homem próspero. O centurião era um homem poderoso, era um homem próspero, mas a característica principal dele, ele era um homem bom. Ele estimava aquele servo. Aquele servo estava doente e estava dentro da casa dele. Eu quero que vocês entendam que um servo era um objeto, era uma coisificação. Ele poderia ser colocado num ambiente externo para ser tratado lá, para que de forma alguma prejudicasse a rotina daquela casa. Mas ele era estimado, ele estava sendo tratado dentro da casa do homem de poder daquela região. Então ele era um homem bom, caridoso. Outra característica: ele edificou a sinagoga. Outra característica: ele era amigo do povo. É assim que o texto trata em Lucas: amigo do povo. Isso é, o jugo dele não era um jugo pesado, era um jugo mais suave. Tanto que Mateus passou de cobrador de impostos para quê? Para discípulo. Ele era um traidor. Então ele não era um homem de mão muito pesada. Não era um homem de mão muito pesada. Esse homem tinha amor ao interceder pelo servo. Essa é a terceira lição que nós devemos aprender. Nós temos deixado de lado o amor ao próximo, porque temos pensado muito em nós. Isso é uma tecla que eu bato diariamente. Nós pensamos muito em nós. Nós queremos produzir, nós queremos construir, nós queremos edificar, nós queremos prosperar, nós queremos nos dar bem. Mas às vezes o que está do nosso lado não tem.
E a gente hipocritamente diz assim: vou orar por você, às vezes nem ora. A igreja de Atos compartilhava tudo. Os bens eram repartidos. E em nome de Jesus, irmãos, eu quero didaticamente ensinar a vocês: se compararem isso com o comunismo, isso não é comunismo, ok? O sistema do comunismo é um sistema onde o Estado detém todos os meios de produção, ele é dono de todas as coisas e ele determina o que é que você recebe e o que você não recebe, através de um Estado ditatorial, certo? Chamado ditadura do proletariado. Não tem nada a ver com a igreja comum de Atos. Ali eram homens e mulheres que entendiam, que tinham o Espírito Santo e diziam: o que eu tenho é meu e eu reparto contigo, não porque o Estado me manda, mas em nome de Jesus, porque o que Jesus tinha de melhor ele compartilhou, eu compartilho. Esse homem compartilhou a sua casa, esse homem compartilhou a sua vergonha, esse homem compartilhou o seu respeito com o seu servo. Ele procurou um agitador popular, porque era assim que Jesus era visto. Um homem de pés sujos, um homem de roupa desamassadona, meio amassadinha, caminhando com a garotada atrás dele. Ele procurou esse homem e disse: eu sei que o Senhor tem poder, eu sei. E é lindo ver um homem desprovido de si, se esvaziando e dizendo: eu sei que com a palavra o Senhor pode curar. E ao passo que caminhos depois, momentos depois, um discípulo ao qual Jesus disse: sobre ti eu edificarei a minha igreja, dizer: eu não conheço Jesus de Nazaré, nem sei quem é. Judeu, versado no entendimento que o Messias viria, negaram a Jesus. E esse homem dizer: eu estou desprovido de qualquer vaidade. Nós somos assim. Por isso que eu disse que a mensagem é aprendermos com Ele, para nós reproduzirmos. Nós exercemos o amor de Cristo na vida das pessoas. Nós somos capazes de fazer visitações. Quantas visitas você fez ao seu mês, longo do seu mês? Quantas pessoas você foi à casa delas? Quantos cafés você tomou com alguém? Quantas orações sinceras você fez com alguém? Quantas metades de pão você compartilhou com alguém? Você tem vivido para você mesmo? Existe um personagem bíblico que viveu para si mesmo, e pensou sobre si mesmo, e plantou para si mesmo, e pensou muito acerca de si mesmo, a ponto dele dizer: eu sou maior que o Criador, vou erguer um trono no mais alto, para mim, para eu ser adorado. Vocês sabem quem é? Eu sei quem é. Lúcifer. Ele pensou muito acerca de si. Esse homem não pensou na posição que ele ocupava, não pensou no que ele poderia perder, não pensou no carão que ele levaria da autoridade romana, pelo fato dele ser um centurião. Ele tinha caneta e ele tinha espada na mão. Naquele momento ele não tinha nem caneta e nem espada, ele tinha joelhos, e ele tinha uma voz para clamar: Senhor, por favor, uma palavra tua e o meu servo é curado. Jesus disse: eu não vi aqui em Israel tamanha fé quanto a esse homem. A palavra de Deus nos diz depois: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esses somos nós. Nós vivemos entre prédios, apartamentos, shopping center, internet, redes sociais. Uma ditadura da felicidade de noite imposta a nós, que nós temos que edificar coisas, construir coisas, sermos bem-sucedidos, sermos respeitados. Está sorrindo em todas as fotos, tem um grupo grande de amigos e muitos seguidores, relevância. Nós estamos inundados disso, mas existem homens e mulheres que abraçaram essa palavra da verdade, que alimentaram seu coração do ouvir da palavra de Deus, e que dizem: eu me esvazio, eu entendo, eu sou aquele centurião nesse momento, eu sei que com a palavra sua pode acontecer.
Nosso convite essa noite, Igreja de Jesus, Igreja Batista Ágape, você que nos assiste em casa, reconheça que com a palavra o Senhor pode fazer qualquer coisa. Nós queremos bancos lotados, e nós teremos, a partir do momento que nós não tivermos preocupação somente no nosso horário de chegar na igreja, na roupa para chegar na igreja, no veículo para chegar na igreja, na disposição do meu dia, se eu estou bem, se eu não estou com azia para ir para a igreja, mas que o nosso coração estiver voltado a: será que eu chamei alguém para vir para a igreja hoje? Será que tem alguém próximo a mim que precisa ouvir a palavra e eu preciso ser anunciador do reino de Deus? Quantas pessoas o testemunho daquele centurião alcançou? Quantos outros centuriões, escutando aquele homem, não disseram: certamente Jesus é o Filho de Deus? Eu disse para vocês que tem um outro centurião que depois vai aparecer no personagem do lado da cruz de Jesus, dizendo: esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus. Talvez influenciado por ele, talvez. Nós somos cartas vivas, como Paulo disse desse evangelho. Nós somos anunciadores do reino. A nossa motivação de acordar e dormir todos os dias é glorificar ao Senhor e sermos anunciadores dele. O seu trabalho só tem uma função: o seu trabalho é te manter e te abastecer para que o reino de Deus seja construído diariamente. Se o teu trabalho não serve para isso, ele é em vão. O teu relacionamento serve para que através dele haja propósito, hajam filhos e filhas que vão povoar a terra de adoradores do grande Deus e anunciar o reino de Deus até que ele venha, para que através do casamento de vocês o nome de Jesus seja levado para todos os outros casais. A nossa vida só tem um significado, meus irmãos, não é pensar em nós mesmos, é pensar em divulgar o reino de Deus, porque ele virá, e em breve ele virá. Em breve ele virá. Quando chegarem na casa de vocês, façam suas devocionais, lendo esse texto de Lucas 7. Guardem o exemplo de fé desse homem. Guardem o entendimento de que uma palavra de Jesus é capaz de fazer muitas coisas, e que nós tenhamos maturidade em entender que a fé brota como o lírio dos campos. Ela brotará, e não é por causa de você. Ela brotará porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus, há poder no nome de Jesus. Amém? Quem confia nessa palavra, diga amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, e vamos receber a bênção. Deus é maravilhoso. Ele é o Deus dessa igreja, é Ele que mantém essa igreja há mais de 27 anos. Ah, Senhor, a Tua palavra é verdade. Fortifica-nos a Tua palavra. Coloque em nós o entendimento, Senhor, e a maturidade de entender que nós somos, Senhor, como homens e mulheres que jogam sementes por aí, e nós jogamos, e a fé vai nascendo, Senhor, forte, poderosa, incontrolável. Que nós, Senhor, venhamos aprender com o centurião, que nós venhamos aprender que basta uma palavra Tua para acontecer, que nós venhamos aprender, Senhor, que não há em nós dignidade, não há em nós, Senhor, em nós mesmos, qualquer tipo de autoridade ou de merecimento para que haja a Tua manifestação. Tudo vem de Ti, tudo vai para Ti, e Tu é a glória. Põe em nós um coração amoroso, põe em nós um coração igual ao Teu, um coração bom, um coração que ama o próximo, que gasta tempo com o próximo. Tira de nós, Senhor, o pensamento acerca de nós mesmos. Esvazia-nos, Senhor, para que Tu cresças em nós e para que nosso cálice também transborde. Nos dá maturidade, Senhor, na Tua palavra.
Nos dá amor pelo próximo. Nos dá, Senhor, o interesse real de que o teu nome seja propagado e de que pessoas das mais diferentes tipos de matiz, Senhor, de características, de comportamento, de profissões, de origem, se acheguem a Ti e encontrem lugar no banquete junto com Abraão, com Isaac e com Jacó, como o Senhor assim prometeu. Nós te amamos muito. Leva-nos em paz para nossos lares. Em nome de Jesus, receba a bênção. E com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre nós, Igreja de Jesus, em todo o planeta, desde agora e para sempre. Amém. Diga amém, igreja. Boa quinta. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.